Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. O assunto desse vídeo é Luis Soares e um texto que eu fiz no meu Instagram. Tô colocando o link aqui embaixo, no primeiro comentário desse vídeo. Tá aqui o link porque esse texto, eu não vou dizer que viralizou, mas teve uma repercussão legal entre os gremistas. E eu falo nesse texto e mantenho aqui, não tiro uma vírgula sequer, que o Soares foi o melhor centroavante da história do Grêmio. E eu, modéstia à parte, posso dizer que conheço bem a história do Grêmio e sei o que eu tô falando. O Soares foi o melhor centroavante da história do Grêmio. Notem bem, melhor não quer dizer maior, são coisas diferentes. O Renato, por exemplo, o Renato foi o maior jogador da história do Grêmio, autor dos 2 gols do Mundial, mas ele não foi o melhor. Há outros tantos jogadores na história do Grêmio melhores do que o Renato. Só para entender essa diferenciação. E eu sigo nesse texto dizendo o seguinte: o Soares ele é um craque do futebol mundial. O Soares chegou aí para prêmio da FIFA de melhor do mundo. Chegou a ser top 3 do mundo, o Luis Soares, tá? Então isso não é pouco. E ele conseguiu esse ano, ele é um craque que flerta com a genialidade. Eu tenho alguns patamares, algumas condições que eu elenco assim os jogadores. Tem bons jogadores, tem ótimos jogadores, acima dos ótimos jogadores tem os craques, os gênios, e aí lá em primeiro tá o Pelé. O Soares é craque. Não são muitos craques na história do futebol, o Soares é um deles. E ele é um craque com lampejos de genialidade. E esses lampejos apareceram mesmo aos 36 anos de idade aqui no Grêmio. O Soares foi o grande protagonista do Grêmio esse ano, e não é fácil ser protagonista num time que tem como técnico aquele que é simplesmente o maior ídolo da história do clube, e que até uma estátua que é o Renato. E antes que as Renazettes venham aqui encher o meu saco, calma gente, também existe Oscar para ator coadjuvante. O Renato esse ano foi coadjuvante de um ator principal chamado Luis Soares. O Soares foi o grande protagonista do ano do Grêmio. Eu repito, não é fácil ser protagonista, sendo que o técnico do time é o maior ídolo da história do clube. E o Soares conseguiu isso. Ele foi o protagonista da temporada do Grêmio, o melhor jogador da temporada do futebol brasileiro, o melhor jogador do campeonato brasileiro e, por obviedade, o melhor jogador do Grêmio em 2023. Há outros tantos coadjuvantes que foram importantes. Renato, Vijaçante, uma série de outros jogadores que fizeram uma temporada muito boa, certo? Mas o protagonista, inegavelmente, foi o Luis Soares. Então, nesse momento em que o torcedor do Grêmio se despede do Luis Soares, esse clima de fim de festa, esse sentimento de adeus ao Luis Soares, esse é o momento que a gente olha e pensa o seguinte: quem viu, viu. Quem viu e aplaudiu o Soares, ótimo, legal. Estamos entre esses que viram e aplaudiram. Fizemos parte da festa. E podemos dizer mais: fizemos parte da história. Agora, quem viu e desdenhou o Soares, especialmente aqueles com recalque pelo Soares estar no Grêmio, esses, sinceramente, que rastejem de inveja, e eu tô cagando pra eles, certo? Quem viu, aplaudiu e curtiu o ano de Luis Soares no Grêmio, nós que fizemos isso, presenciamos e vivemos essa história. Porque eu, sinceramente, não sei quando, não sei nem se vai acontecer de assistir com a camisa do Grêmio um jogador tão bom, um jogador tão qualificado, um cara tão fenomenal, um craque como Luis Soares. Outros centroavantes na história do Grêmio foram mais importantes do que o próprio Soares. Jardel é um exemplo. Tarcísio surgiu como ponta, mas foi centroavante num certo momento. Luiz Carvalho, muito importante para a história do Grêmio. Alcindo Marta de Freitas, um dos grandes goleadores do futebol gaúcho, o grande goleador da história do Grêmio. Esses foram muito importantes, ótimos, espetaculares, os maiores da história do Grêmio. Agora, tecnicamente, o melhor foi Luis Soares. Então nós estamos nos despedindo nesse momento do melhor centroavante da história do Grêmio. E isso, gente, não é pouca coisa. Quem viu e aplaudiu, fez parte da festa. Quem viu e desdenhou, que rasteje de inveja, porque tão cedo não veremos outro cara do porte do Luis Soares por aqui. Compartilhem o vídeo, pessoal, deixem o like e comentem aqui embaixo.